Estimados irmãos e prezadas irmãs que nos acompanham pela internet, queridos irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia São Sebastião de Lidianópolis, queridas crianças da catequese, jovens, adolescentes, nós temos hoje no Evangelho, nosso Senhor, em Marcos capítulo 3, versículo de 13 a 19, Ele escolhendo os apóstolos. E o evangelista ainda menciona assim: Jesus subiu a montanha e escolheu os que ele quis. Então quer dizer que nosso Senhor, ele não pediu opinião para ninguém sobre quem ele deveria escolher para ser apóstolo, para nenhuma autoridade do mundo, desse mundo. Ele apenas rezava, conversava com o Pai, e aí ele tomava as decisões. Então quer dizer que o grupo dos 12 foi escolhido pela oração de Jesus. Quer dizer, esses 12 homens foram escolhidos por Deus, porque Jesus é Deus. E aí nós entendemos o seguinte: como ele não pediu opinião para ninguém para escolher os 12, o evangelista diz, ele subiu a montanha e escolheu os que ele quis. Então significa o quê? Que Jesus inventou uma hierarquia. Uma hierarquia. Esses homens tiveram a missão então de espalhar a palavra de Deus e também expulsar os demônios, que é o poder transmitido de Jesus a eles. Eles ficam por um tempo se espalhados em vários lugares do mundo, em Roma, na Grécia, na África, e vão se espalhando. E muitas pessoas vão seguindo Jesus por meio deles. Eles são chamados então as colunas da igreja, os 12 apóstolos, sustentáculos da fé da igreja. Jesus passa para eles o poder dele, de perdoar os pecados, de levar a palavra, de batizar, de curar, expulsar os demônios. Nosso Senhor transmite para eles. E aí depois, eles são chamados para junto de Deus. Um de repente é crucificado, no caso de Pedro. Paulo é degolado, decapitado. André crucificado em forma de X. João escreve o livro do Apocalipse na ilha de Patmos, lá na Grécia, e lá ele morre, na Grécia. E cada um tiveram um fim nesse mundo, seguindo a Jesus. E no lugar deles vieram outros sucessores deles, que daí não é um chamado somente de apóstolos. Sabe como que é o nome deles daí? Bispos. Os bispos são os que estão no lugar dos apóstolos. Um bispo da igreja, ele não é um representante dos 12 apóstolos. Ele não simboliza André, Tiago, João, Lucas, Mateus, Bartolomeu, Pedro, Paulo. Eles não simbolizam, não representam. Eles sucedem a eles. Tanto que se nós formos olhar a árvore genealógica dos bispos, eles são descendentes de um dos 12 apóstolos. Sabe o que é a árvore genealógica? É a árvore da onde nós viemos. Quem foram os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós. Isso é a árvore genealógica da família. Qual que é a árvore genealógica dos bispos? Quem foi que colocou a mão na cabeça daquele padre para ele ser bispo? Foi um outro bispo. Aquele bispo que colocou a mão na cabeça do padre e ordenou ele bispo, quem que foi que
colocou a mão na cabeça dele quando ele era padre? Um outro bispo. E assim vai. O bispo que ordenou o bispo, que o padre que era padre e ensinou o bispo, vai vendo quem foi até chegar em um dos 12. Em um dos 12. Ou Mateus, ou Lucas, ou Marcos, ou João, ou Paulo, ou Pedro. Por isso que a Igreja Católica, ela é hierárquica, não é democrática. É hierárquica. Não é um regime democrático. É um regime hierárquico, um sistema hierárquico. O Papa, então, como um bispo também, porque ele é sucessor de Pedro. Diretamente sucessor de Pedro, porque ele é o chefe da igreja. Ele é escolhido entre os outros apóstolos, os cardeais, para ser o sucessor legítimo de São Pedro. Então, quando nós escutamos a igreja na palavra dos bispos e do Papa, nós estamos escutando a hierarquia que Jesus inventou. Somos a única igreja que tem isso, não existe nenhuma na face da terra. A única, sabia? A única. Quando então os apóstolos, eles falam ex cátedra, ou seja, da cadeira deles em fé e moral, eles são infalíveis. O Papa, por exemplo, quando ele fala questões de fé e de moral, faz um documento, decide que todos devem seguir aquilo que é a doutrina da igreja, ele é infalível, ele não erra, porque ele é assistido pelo Espírito Santo. Jesus, quando deu a missão para os apóstolos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes, os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes, serão retidos. Portanto, quando o Papa, ele determina a doutrina, condições de seguir a Jesus, comportamento, na moral, na fé, ele escreve um documento, ele reza. Ali ele é infalível, não erra, escreve um documento, transmite aquilo para o povo de Deus, aquilo é infalível, ele não erra. O bispo também, quando ele na sua diocese, ele determina a doutrina, a maneira de seguir a Jesus Cristo, ele é infalível, ele não erra, ele é assistido pelo Espírito Santo. Jesus fez uma hierarquia, não é? Agora, quando um bispo, o Papa, está numa viagem, está de repente aí conversando com alguém, alguém faz uma pergunta para ele, de imediato, e ele tem que responder, numa entrevista com um jornalista, dentro de um avião, de um ônibus, numa praça, num congresso, ele não fala ex cátedra, não, é infalível. Ali é uma entrevista. Ele pode até dizer coisas do que ele pensa do jeito dele, mas não do que o Espírito Santo está orientando. Porque para determinar fé e moral, ele precisa rezar, se concentrar e determinar um assunto para a igreja. Isto precisa de tempo para fazer isso, de retiro, de oração. Falar na cadeira dele, ex cátedra, da cadeira como mestre que ensina, aí é infalível. Pelo contrário, não existe infalibilidade. Ele pode errar. Pelo contrário, ele pode tomar uma decisão, dizer alguma coisa que é do gosto dele, da personalidade dele, do temperamento dele. Ele é humano, ele não é um anjo. Entende? Então assim, e hoje nós temos a graça de celebrar o dia de São Sebastião. Sebastião, existe dois tipos de interpretações sobre o nascimento dele. Você sabe qual país que ele nasceu? Sebastião, tem alguns historiadores, que são pessoas que estudaram sobre a vida dos santos, dizem o seguinte, que Sebastião nasceu em Narbonne, na França, sul da França. Porque é século III.
Imagina, nós estamos no ano 2023, século terceiro, ano de 230 por aí, século terceiro. Muitas vezes não se encontra documentos precisos, exatos, porque se perdem muito pergaminhos e outros tipos de documentos que são feitos em material que às vezes se corrompe, é corruptível, que se destrói com o tempo. Então, um dos historiadores diz, foi em Narbonne, na França. Santo Ambrósio, que foi bispo da cidade de Milão, na Itália, diz que Sebastião nasceu em Milão, na Itália. Então não se tem certeza absoluta do nascimento dele, do lugar do nascimento dele. Primeiro que nem os pais ele tinha mais, e ele era comandante da guarda pretoriana do imperador Diocleciano. Vocês sabem o que é a guarda pretoriana? A guarda pretoriana é o comando de oficiais do imperador, o comando de elite. São aqueles mais especializados para proteger o imperador, chamados hoje de guardas presidenciais. Então ele não era comandante de uma guarda comum de segurança do império. Ele era comandante da guarda pretoriana. O posto que ele ocupava de comandante era dar ordens aos soldados, aos oficiais. Na verdade, era uma guarda de oficiais. E ele era cristão. Mas era proibido ser cristão. Sabia que era proibido ser cristão? Era proibido. Até o ano 313, era ilícito ser cristão em Roma e em muitas regiões do Império Romano, que o Império Romano tomava conta. Era proibido. Se o imperador, ou um assessor dele, ou algum soldado dele, alguém soubesse que uma pessoa lá falou que era cristão, mandava prender. Prendia. E depois torturava. Mas dizia para a pessoa assim: você quer continuar vivendo? Então nega Jesus Cristo. Se você falar assim, eu não aceito Jesus Cristo, e vou seguir os deuses pagãos do império, o deus do sol, da lua, da chuva, da agricultura, eles tinham Deus para tudo quanto é coisa que existe. Os deuses gregos. Se você se prostrar diante dos deuses do império, você vive. Agora você está falando aí que você segue um tal de Jesus Cristo, que se fala que é Deus, mas nós aqui, nossa sociedade, tem que seguir os deuses pagãos. Se você não seguir, você vai ser assassinado. Nós vamos tirar a sua vida. Aí a pessoa tinha que escolher: ou seguir a Cristo, ou seguir ao paganismo, ao império. Aliás, os imperadores, eles eram considerados deuses, né? Tinham um poder sobre o povo tremendo. E o que acontece daí? A gente sabe da história dos mártires, milhares de mártires foram assassinados. Então eles judiavam da pessoa até a pessoa renunciar à fé, torturava ela. Tinha gente, por exemplo, que amarrava a pessoa atrás de uma carroça com cavalos e puxava em cima de caco de vidro. A pessoa até sobrevivia, e se ela tivesse viva ainda dizia: você quer continuar seguindo a Jesus Cristo? Eu quero. Então daí eles matavam, cortavam a cabeça, porque a pessoa não morreu com o flagelo que eles fizeram, ou de um outro jeito que eles matavam, espancavam, alguma coisa assim. Então nós temos vários mártires da igreja. Esses dias tinha uma família toda de mártires, foi ontem, que deram a vida por Jesus Cristo. Pai, mãe e filhos davam sangue por Jesus. E o número de cristãos aumentava. Quanto mais eles matavam cristãos, mais aumentava.
E Sebastião, então, ele estava escondido dentro da guarda pretoriana, dos oficiais do império. Ele não contava para ninguém que ele era, lógico. E ele ia visitar os cristãos presos. Ia lá rezar com os cristãos presos, conversar com eles, acalmar eles, ajudar eles a resistirem ao império. E ele foi descoberto que ele fazia isso. Sebastião visitava os cristãos até mesmo doentes, porque lá tinha pessoa que ficava doente, passava fome, lá na cadeia, lá eles não tratavam bem a pessoa presa, como fizeram esses dias aí, né, num lugar no Brasil aí que vocês sabem, né? Então o que acontece daí? Aí Sebastião fez o seguinte: ele foi descoberto que ele ajudava, que ele conversava com os cristãos, tudo ajudava. O imperador se sentiu traído. Eu fui traído pelo comandante meu da minha guarda de oficiais, guarda pretoriana. Nossa! Aí chamou Sebastião. É verdade isso? Sebastião falou: é verdade sim, que eu sigo Jesus Cristo. Então tem que renunciar a Jesus Cristo para continuar sendo meu comandante. Não, não renuncio. Então tá bom. Você quer seguir outro Deus? Então nós vamos agora resolver isso. Aí o imperador Diocleciano, ele não chamou qualquer corporação militar, batalhão para matar, para flagelar Sebastião. Bom, como ele é da guarda pretoriana, que são os oficiais, então também vou utilizar de oficiais para combater um oficial. Então ele convocou os arqueiros númidas. O que são arqueiros númidas? São os arqueiros oficiais do império, os mais treinados, especializados em arco e flecha. Não é uma corporação comum, é da mais especializada em guerra, em defender o seu império, o seu imperador. Não erram, são certeiros e sanguinários mesmo. O corpo de Sebastião foi todo alvejado em flechas. Aqui nós temos só uma, que as outras quebraram, tinha mais aqui, né? Mas geralmente as imagens vêm com 2, 3 flechas, quando nós compramos as imagens, né? Mas é o corpo todo cheio de flecha. E aí Sebastião cai ali como se estivesse praticamente morto. Mas ele não morreu, sabia? Que ele não morreu. Os arqueiros númidas acreditavam que tinham sido eficazes, né? O imperador também. Foram embora e deixaram lá jogado. Mas uma senhora muito cristã, chamada Irene, era uma viúva, foi até lá e reconheceu que o corpo de Sebastião estava vivo, ele estava respirando. E Irene levou Sebastião para sua casa com a ajuda de outras pessoas e curou as feridas das flechas de Sebastião. Sebastião se recuperou, levantou ainda mais impetuoso, com mais forças ainda, e foi conversar com o imperador Diocleciano. Chegando lá, ele contestou o imperador pela sua perseguição sangrenta aos cristãos, mais uma vez. E o que o imperador fez? Ficou furioso, porque não tinha conseguido matar Sebastião. Chamou os seus soldados para o espancarem até a morte. E Sebastião levou uma surra de muitos soldados até morrer. E depois desse espancamento, jogaram então o corpo dele, depois morto, dentro de um esgoto, para que ninguém encontrasse o corpo dele. Mas as pessoas encontraram o corpo dele, levaram o corpo dele até um lugar para dar sepultura no corpo dele, e lá construíram então o túmulo com os restos mortais dele. Muitas pessoas iam lá rezar, pedir a intercessão de Sebastião para a vida delas,
porque sabia do testemunho belíssimo dele, de dar a vida pela palavra de Deus. E as pessoas começaram a alcançar graças e graças de Sebastião. Curas foram alcançadas. Muitas pessoas receberam milagres pela intercessão dele, e lá no túmulo dele. E aí, a igreja estabeleceu então, que toda pessoa que for no túmulo de qualquer santo, e encostar um pano, um paninho, um tecido, aquilo ali é chamado de uma relíquia de terceiro grau, que é um pano encostado no túmulo de Sebastião. É relíquia, porque encostou num lugar santo, sagrado, onde estão os restos mortais desse homem. E é o paninho que vocês receberam, que veio de Roma, para aqueles que fizeram a doação do metro quadrado. Levanta aqui então a imagem, alguns que trouxeram a imagem pequena, isto, levanta, alguns só, nem todos trouxeram, né? Eu pedi para trazer, muitos não trouxeram. A imagem pequena que tem o tecido. Muito obrigado, Deus abençoe. Todos que colaboram com o metro quadrado da paróquia, na reforma da paróquia, recebem um tecido tocado no túmulo de São Sebastião em Roma, que está embaixo dessa imagem de madeira. E você guarda na sua casa, que é uma relíquia de terceiro grau de São Sebastião. Existe também a relíquia de segundo grau. Qual que é a relíquia de segundo grau? Um objeto do santo. De repente, se ele usava uma corrente, se ele usava de repente uma sandália, ou um cinto, ou uma espada, isso é chamada relíquia de segundo grau. Mas a relíquia de segundo grau, a igreja não concede que ninguém receba, geralmente. Ou um pedacinho, de repente, pode até receber, porque você vai, a relíquia toda não. Então, às vezes, um pedacinho até a igreja concede. As pessoas têm de algum objeto que o santo possuía. Segundo grau. E a relíquia de primeiro grau, qual que é? Parabéns, acertaram. Essas crianças, elas estão todo o tempo, algumas sempre na novena de São Sebastião, estão assim, bem vivas, entendendo tudo. O osso de São Sebastião, que eles pegam um osso, seja da perna, do braço, na parte do corpo, e eles quebram então em milhares de pedacinhos, e são destinados às igrejas que têm como padroeiro São Sebastião, mas geralmente são as basílicas, aquelas igrejas enormes, que multidão vai até lá. Ou aquelas igrejas chamadas santuário, que vai muita romaria. E um pedacinho do osso, bem minúsculo assim, e coloca dentro de um relicário, para as pessoas tocarem naquele pedaço do osso de São Sebastião. E nós alcançamos mais uma graça também, além do tecido que foi trazido de Roma. Aqui nós temos a relíquia de primeiro grau de São Sebastião, um pedaço minúsculo do osso de São Sebastião aqui. Nós mandamos então fabricar esse relicário. Somos uma das poucas igrejas que tem isto, porque geralmente são igrejas santuário ou basílicas que recebem essa relíquia, e nós conseguimos, com a graça de Deus, temos aqui um relicário então, com um pedaço minúsculo do osso de São Sebastião, que daqui a pouco iremos fazer procissão com ele, nas ruas de Iridianópolis. E essa imagem de São Sebastião, esse trono com a relíquia, foi feita a procissão, os 9 dias, deixamos nas casas de algumas pessoas doentes, que vinham na igreja, com aquela fé, sentava aqui onde você está sentada, ou ali, ou lá, e de repente ficaram enfermas, não conseguem vir mais da igreja, e nós escolhemos 6 casas, para fazer a procissão, e deixar a relíquia lá uma noite e um dia, na casa desses nossos irmãos enfermos, e com certeza muitas graças alcançaram. E hoje a relíquia está aqui, que nós buscamos da última casa que nós estávamos, para nós fazermos a nossa procissão também pelas ruas da cidade. Certo? E a nossa missão então é seguir Jesus como seguiu São Sebastião.